Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Negócios do Jogo. Mais uma vez com meu amigo e sócio César Grafietti. De novo, vamos começar com a nossa vinheta, vamos começar com a nossa musiquinha, e aí a gente entra no nosso tema de hoje, que é futebol e suas receitas. E aí, por favor, entendam receitas como no seu sentido mais amplo e não no seu sentido estrito. Nosso tema de hoje, futebol e suas receitas. A gente aproveitou o relatório Convocados de 2023, que, por sinal, a edição nova com os dados de 2023, ou seja, a edição 2024, já está no forno, vai sair nos próximos meses, com as suas centenas de páginas e slides, para deleite dos mais ávidos pela evolução do futebol, em suas finanças, pela evolução do futebol no mercado e em sua história. São os três pilares que a gente aborda. César, suas boas-vindas para esse tema que hoje a proposta é positiva, é falar de faturamento, não de gastos ou dívidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael Plastina e a todos que nos acompanham. Quando você foi falar de receita, eu já fui buscar um livro lá de receitas italianas, tá? Achei que fossem receitas a gente ia fazer um programa de culinária aqui, um Masterchef, mas não, né? Já falar de dinheiro e, enfim, receita que é o grande charme do futebol. E aí você tem dois grandes blocos de conversa quando fala de finanças, receitas, que são fundamentais para tocar a operação, e dívidas. Dívida deixa para outra hora, que é conversa chata. Vamos falar de receita, então, hoje, porque tem muita informação para dar e vamos destrinchar um pouco esses dados do relatório antigo. Como você falou, o próximo, assim que os balanços forem publicados, os dados todos estiverem tabulados, a gente coloca no mercado de 2024. Beleza, César. Além disso, mais um aviso. Esse programa ele vai ser mais geral, nós vamos falar da evolução das receitas em geral, vamos detalhá-las um pouco, mas depois disso faremos pelo menos 3, no máximo 4 programas específicos para falar das fontes de receita dos clubes. Então fiquem atentos aos próximos episódios, que muito provavelmente a gente vai ter aí um desdobramento e vamos mais fundo nessas receitas. Bom, César, enquanto eu compartilho a tela, primeira pergunta. Nos últimos 10 anos, nos últimos 5, 6 anos, aí considerando o período da pandemia, primeiros insights sobre a performance das receitas dos clubes, dos principais clubes do Brasil. Bom, os dados de até 2022, aqui tem uma abertura de 2012 a 2022, e aí é importante a gente sempre falar que começa em 2012, que é o ano onde você tem uma mudança na estrutura de distribuição ou de venda de direitos de televisão, né, com o fim do Clube dos 13, a negociação individual, aquela coisa toda, muda o patamar de receitas, então a comparação mais justa é sempre a partir de 2012. A gente olha aqui que esses números estão todos corrigidos, né, corrigidos pela inflação, porque é assim que se compara a receita. A gente vê um crescimento. Tem ali aquele comecinho que tem uma queda, né? Começa, dá um pico, cai, mas depois é só para cima. Então, ou seja, você tem aqui, mesmo corrigindo o passado pela inflação, um movimento importante do futebol, né? As receitas crescem bastante até, se a gente for olhar, e elas vão até um pico em 2019, pré-pandemia. Depois você tem ali 2020, é um ano que não dá para comparar muito, por conta de problemas de faltou público, faltou dinheiro de TV, enfim, tem uma série de questões, mas aí em 2021 e 2022 você tem de novo um crescimento. E aí vai um primeiro alerta. Né? Do primeiro ponto aqui que eu acho que a gente pode explorar é as receitas crescem bem até 2019 e depois, 21 e 22, elas ficam mais ou menos estáveis. Num bom volume, mas mais ou menos estáveis. Então, mostra o quanto o futebol, enfim, continua não perdeu relevância, mas também deu uma segurada aqui. Eu acho que também reflexo de economia, reflexo de todo um cenário que era diverso ali pós-pandemia, né? Ô César, eu, apesar de trabalhar há muitos anos com gráficos, números, insights, etc., eu ainda guardo, desculpe, uma forma muito simples de olhar os gráficos, né? Como você falou, desde ali de 2014 em diante, eles crescem com consistência, né? Eu busco olhar essa consistência muito mais até do que a quantidade.
Houve aquela queda, obviamente, em 2020, mas já em 2021, comparado com 2019, ela volta a crescer e fica praticamente estável em 2022. Primeira boa notícia talvez seja essa, né, César? Independente do tamanho desse crescimento, existe uma consistência aí, se a gente pudesse eliminar 2020, entre 2014 e 2022. E um outro ponto, já entrando um pouco mais numa análise qualitativa, sem querer comparar com outros países, obviamente, olhando só para a nossa realidade, saltar de 5 bilhões para quase 7, né? Dá aí uns 2 bi, mais ou menos, né? Quase 1 bilhão e 900 de crescimento. É alguma coisa relevante para um cenário que era tão instável até tão pouco tempo, né, César? E outra coisa, para colocar uma bola quicando, esse é o quadro de receitas totais. Perdão. Essa análise simplória faz sentido para um primeiro olhar, correto? Ah, total, você tem toda a razão. Assim, acho que aqui, interpretação de gráfico, de dados e tudo mais, a gente tem que fugir. Fugir não, né? Mas a gente não precisa olhar só o número frio, mas olhar, de fato, isso, tendência, né? E a tendência do futebol brasileiro é de crescimento de receitas. Muito claramente, mas se você pegar ali de 2015 para frente, crescimentos até relevantes, em alguns anos de 2 dígitos. O que depois a gente vai explorar um pouco mais aqui, e vale a pena entrar no detalhe, é a composição disso, né? Porque tem variáveis, né? O futebol tem lá a sua grande receita, que é o dinheiro da televisão, mas também tem dinheiro de publicidade, dinheiro comercial, dinheiro de marketing, que cresce. O dinheiro com publicidade no Brasil tem crescido nos últimos anos, puxado por um ou outro, mas enfim, tem crescido, mostra quanto o futebol é relevante nas estratégias de marketing das empresas, e tem venda de atleta, tem bilheteria, ou seja, a gente vê uma composição aqui, eu acho que é interessante, à medida que você tem crescimento do interesse pelo futebol ainda maior, né, do que ele já é, você traz dinheiro, você traz valor, agrega valor ao negócio. Então, é um pouco essa a dinâmica que a gente vê nesse gráfico. De novo, números corrigidos pela inflação, ou seja, ganho real de receita. Né? O futebol é capaz de fazer essa movimentação. Eu fiz esse adendo, César, porque você sempre vai com muita profundidade, né, nos dados, em termos de conhecimento, e o nosso público, ele às vezes não tem o seu conhecimento, não tem o meu conhecimento. Eu acho que essa visão mais simples, né, de crescimento básico, ela é importante, e você já trouxe agora, de novo, mais insights relevantes. Primeiro de tudo, aqui são receitas totais, então a gente vai olhar no próximo slide receitas recorrentes, ou seja, aquelas que são repetidas e aquelas onde o clube tem mais controle. Fica de fora a venda de atletas, onde não há recorrência controlada e o clube nem sempre consegue vender os atletas que quer pelo preço que quer. Tá? O outro ponto importante é que você percebe que o crescimento ele se dá a partir de 2014, onde a gente passou a ter o advento da Copa do Mundo, os estádios já estavam prontos desde 2013, com a Copa das Confederações, a gente ia receber as Olimpíadas em 2016, os Jogos Olímpicos. Então, a gente teve aí todo um processo que eu, pessoalmente, vejo conexão direta com a evolução das receitas dos clubes, ou seja, uma preparação para a Copa do Mundo, uma preparação para os Jogos Olímpicos, e mais, lembrando que essa preparação ela não começou no ano anterior, ela começou lá atrás, em 2007, com os Jogos Pan-Americanos do Rio, depois tivemos Jogos Militares, e uma série de eventos esportivos de relevância passaram a ser endereçados no Brasil nesse período pré-Copa e pré-Olimpíada. Então eu vejo essa melhora também por conta desse período. Além disso, óbvio, o que ficou, novos equipamentos. E outra coisa importante, César, que eu acho legal a gente falar nos próximos slides e ao longo do programa de hoje, é que a gente tem aí alguns clubes que passaram a gerir as suas finanças de forma recorrente e aplicando boa gestão.
pagando suas dívidas ou alongando suas dívidas, negociando com quem tem que negociar, e passaram a ter mais dinheiro para investimento, não só no futebol, mas também em ações de marketing, prospecção de mercado. Então, acho que essa é uma equação, César, que depois eu acho que vale até um programa separado, né, para a gente estudar os elementos que impactaram ou que impactam o desenvolvimento do futebol. Então, desculpe se eu me alonguei bastante, mas é importante destacar essa evolução, é importante destacar esse crescimento. E agora eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença entre receitas totais e recorrentes, enquanto eu passo para o próximo slide para a gente avançar no papo. E antes disso, só reforçando o que você disse, eu acho que é importante, essa série de eventos que foram acontecendo no Brasil nos últimos anos ajudou a preparar pessoas, né? Não só estrutura, mas pessoas. Então, especialmente no que diz respeito à gestão de arenas e tudo mais, isso fez com que os clubes tivessem uma relação melhor com o seu torcedor, entregassem um ativo melhor para ele, e aí você pode aumentar os preços. Muita gente vai dizer, elitizou o futebol. Não, com estádios novos, mais modernos, você cria espaços para todo mundo, para o ingresso mais popular e para o ingresso mais caro, e com gente capacitada para gerir esses ativos, então você consegue melhorar esse perfil de receita que no Brasil sempre foi muito deixado para trás. A diferença entre as receitas, voltando para o tema aqui, recorrentes e totais... Só uma interrupção legal aqui, que quando você fala de pessoas e capacitação, eu acho que a gente tem que fazer um reconhecimento que essa capacitação ela não se limitou a profissionais para operarem os clubes ou operarem os equipamentos, mas essa capacitação também vem para o consumidor, ou seja, o consumidor foi exposto a mais eventos, o consumidor teve experiências que até então eram muitas vezes desastrosas e passaram a aceitar melhor o consumo do esporte ao vivo no estádio. Então, eu acho que esse é um dever dos clubes e um dever nosso sempre lembrar e reconhecer que no final, César, quem paga a conta de tudo é o torcedor, porque ele é que consome o produto do patrocinador, ele é que compra o pay-per-view ou o streaming na televisão, ele é que assiste a televisão aberta e gera a audiência que vai vender o pacote de mídia. Então, no final, mais do que nunca, o torcedor ele é a página e o foco central de toda a operação do esporte. Não, sem dúvida. A relação é clube-torcedor. Todo o resto gira em torno dessa relação, né? Então, é fundamental que a gente tenha sempre clareza disso. E explorar o torcedor não é extrair o que ele não pode, pelo contrário, é valorizar o que ele é capaz de entregar dentro das suas possibilidades. Então, a diferença de receitas aqui é isso, né? Você pega todas as receitas, que são basicamente 5, né? Direito de transmissão, comercial, que a gente chama de publicidade, de forma geral, venda de atleta, bilheteria e sócio-torcedor, que a gente enxerga como a mesma coisa, porque os programas de sócio-torcedor no Brasil ainda são muito falhos, eu acho que a gente vai poder explorar isso depois, eles quase que são um programa de venda antecipada de ingresso, quando deveria ser um programa de relacionamento. Mas isso a gente deixa para discutir mais lá na frente e aí explorar melhor até com seus conhecimentos sobre isso, para a gente poder trazer alternativas para que esses programas sejam mais duráveis, digamos assim. E por fim, enfim, outras receitas que compõem a estrutura. Então, quando eu tiro as receitas de negociação de atleta, que você disse muito bem, são valores que eu não consigo garantir que eu terei todos os anos. Eu preciso ter um atleta que desperta interesse. Quando a gente for falar disso mais adiante, tem características cada vez mais claras para esse perfil de atleta. Você não sabe se vai vender todos que você tem na estrutura e tudo mais. Então a gente exclui, porque essa é uma receita que você não tem certeza que ela ocorre todo ano, ainda que alguns clubes consigam transformar isso em unidades de negócio. Então a gente trabalha com aquelas que, mesmo que sejam variáveis, elas são dadas, ou seja, bilheteria você vai ter todo ano, publicidade você vai ter todo ano, sócio-torcedor, direito de transmissão, isso tudo você vai ter todo ano. Pode ser maior ou menor, dependendo de uma série de fatores, mas está lá. Então elas são recorrentes aí. Essa é a diferença. Quando a gente olha aqui, esse é um dado interessante. As receitas recorrentes, quando eu comparo 19 com 22, eu vejo um crescimento. De 21 para 22 menos, mas de novo, porque tem ali efeitos da pandemia ainda. Mas se eu comparar 19 com 22, tem um crescimento interessante. O que mostra, quando a gente olha e compara com as receitas totais,
que o efeito da receita de venda de jogador ela foi menor, mas as outras receitas continuaram crescendo. Então, a gente tem dois cenários aqui, 2 pontos para discutir na sequência. Venda de jogador ficou mais ou menos estável, ou até cai, mas as outras receitas crescem. Então, mostra a força do futebol, porque a receita de venda de jogador é externa, você depende de interesse de um terceiro, de fora e tudo mais. Receitas locais, que é onde o futebol roda, foram muito bem aqui. Eu acho que esse é um ponto importante dessa conversa. Pois é, eu estava olhando isso. Inclusive, quando você pega de 19 para 22, receitas... É que está meio escondido aqui, as receitas recorrentes elas crescem 8,7% contra 0,7% das receitas totais. Então, eu não sou um especialista em matemática, mas me parece que aí o impacto das recorrentes é maior no período curto, né? Exato. Então esse é um ponto muito interessante que você traz, porque mostra eventualmente a consistência do crescimento dessas receitas. Bom, eu queria agora começar a conversar com você sobre a segmentação dessas receitas, e aí eu queria, César, tocar num ponto que a gente vem conversando há algum tempo, que você teve um papel aí, ou tem um papel importante no mercado, tentando organizar isso até no nível da CBF, no nível regulatório, né? Já fez alguns projetos de fair play financeiro para ajustar o futebol brasileiro. E aí, usando esse conceito de fair play financeiro, para não desviar o assunto, eu queria trazer o tema padronização dos reportes financeiros dos clubes. Porque tem uma coisa que me incomoda muito, que é usada pelos clubes, que é o termo publicidade, para envelopar uma linha de receita, uma vertical de receita, que é muito mais do que isso. Sem nenhum demérito à publicidade, mas eu acho que é importante a gente dar a César o que é de César aqui nos rótulos. Então, primeiro, César, se você vê isso como viável, se é uma utopia, um pensamento totalmente sonhador da minha parte, mas será que um dia a gente teria uma padronização na forma de reportar o seu ano financeiro por parte dos clubes? E eu diria a você que não é para facilitar a nossa vida para fazer o relatório. Eu diria que talvez seja muito mais benéfico para os clubes do que qualquer outra coisa. Porque num período da minha vida, eu trabalhei na Informídia, que depois foi adquirida por uma outra companhia, e nós padronizamos relatórios comparativos entre os clubes para que eles vissem a performance do rival e pudessem encontrar forma de melhorar a sua própria performance. Então, eu consigo ver num relatório financeiro padronizado essa possibilidade também. Mas, enfim, de todo modo, eu deixo aqui a pergunta: é factível, é real ou é um mero sonho? Não, é factível e é real. O que a gente faz aqui quando trabalha nesse relatório é justamente fazer o que os clubes não fazem, que é tentar padronizar ao máximo, né, as informações para poder fazer as comparações. Vou dar um exemplo da vida real, digamos assim. Tem um padrão contábil, que é o padrão adotado na maior parte dos países, que chama IFRS. Enfim, é a sigla em inglês. Que define qual é a forma de você contabilizar as informações, como você prepara as notas explicativas e tudo mais. Eles acabaram de soltar uma atualização dessa norma, obrigando a que todos os balanços, independente do setor que você esteja, tenham a mesma formatação, para que todas as notas explicativas tenham a mesma formatação, o mesmo nível de detalhamento, o mesmo nível de abertura. Por quê? Porque é possível e ajuda qualquer analista de mercado que estiver onde estiver, conseguir fazer comparações, conseguir fazer uma análise sem ter que ficar em dúvida do que está lendo. Se o que está escrito é A para todo mundo, se é B para todo mundo. No Brasil, é óbvio que dá para fazer a mesma coisa, mas precisa de empresas de capital aberto são controladas pelas CVMs mundo afora, e é mais fácil você fazer esse tipo de controle. No futebol precisaria ter uma estrutura, precisa ter a CBF, um órgão qualquer de controle que
organizasse isso daí. Pega, define o padrão contábil que já existe, define o formato de apresentação que melhor atende ao mercado, define a formatação das notas explicativas, que para cada clube é de um jeito, é uma grande bagunça, e aí você entrega alguém que controle isso e devolva o balanço se ele vier errado. Então, assim, é importante que tenha alguém que faça esse controle, porque aí a informação que o clube acha que está dando detalhe para o adversário, na verdade, ele deveria estar se aproveitando da informação do outro também. Não é para o mercado, não é para mim, não é para você, a gente sabe disso. Deveria ser para o clube, se o clube tivesse a capacidade de interpretar, analisar e olhar e tirar vantagens, né, e melhorar a sua estrutura à medida que ele tivesse informações mais confiáveis e com qualidade. Né? É porque eu vou dar um exemplo, eu vou dar um detalhamento aqui de uma fonte de receita, e depois, no programa pertinente, a gente fala sobre o tema. Você fez uma menção, quando você falou de bilheteria, você falou que na bilheteria estava ali envolvido também a questão do sócio-torcedor, porque muitas vezes o programa está pautado na venda antecipada de ingressos, certo? Exato. Isso é um fato. Agora, você imagina se a gente tivesse nessa linha, nessa parte do report, a abertura dos dados por fonte de receita, bilheteria efetivamente, sócio-torcedor, e o breakdown por programa, por preço, e a evolução disso ao longo do tempo. Então você conseguiria ver o quanto cada clube cresceu na taxa de ocupação do seu estádio, o quanto ele cresceu no ticket médio, o quanto ele encheu os diversos segmentos do estádio, o quanto veio do sócio-torcedor, o quanto o sócio-torcedor se tornou num programa de loyalty, muito mais do que uma venda antecipada de ingressos. E aí o mais importante de tudo isso, na minha visão, César, é que talvez o futebol seja o único setor da economia onde a possibilidade de alguém roubar o cliente do outro é perto de zero. É perto de zero, ao contrário. Talvez o Palmeiras aprender com o Flamengo ou o Flamengo aprender com o Palmeiras, talvez seja bom tanto para palmeirense quanto para flamenguista. Exato, exato. No final das contas, é essa a minha ideia, para que e o exemplo que eu sempre dei do produto que a gente fazia era um produto chamado Comparativo Clubes. Então, no caso específico dos dois que eu citei, Palmeiras conseguia ver o retorno que o Flamengo estava dando para os patrocinadores do Flamengo, perdão, dentro do espaço que o Flamengo ocupava na mídia, e conseguia ver por propriedade, ou seja, se era camisa, se era manga, se era placa de campo, se era placa de treinamento, se era backdrop de entrevista. Então, o que o Palmeiras conseguia ver? Olha, o Flamengo ocupa um espaço maior na mídia, logo o retorno total para os patrocinadores, retorno absoluto, pode ser maior. Mas o proporcional não. O proporcional eu posso estar entregando melhor. Mas, porém, o Flamengo também poderia estar entregando proporcionalmente maior. E é aí que o Palmeiras ia olhar onde o Palmeiras falhava, ou vice-versa, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo. É só exemplo. Para que pudesse crescer, ou pudesse melhorar o seu relacionamento com quem? Com os patrocinadores. Então, qualquer aprendizado que Palmeiras tivesse com os resultados de Flamengo e vice-versa, o resultado final era para eles próprios e para os parceiros deles. Então, eu tenho, de fato, esse sonho, que, dado o decurso do tempo, né, lá se vai 26 anos, 25 anos dedicados exclusivamente a essa indústria, talvez eu não veja mais, mas eu espero que um dia eles entendam que aprender um com o outro é melhor para todo mundo. Essa é a minha ideia no final das contas, sabe? Por isso que eu trouxe e me aprofundei um pouco nesse exemplo aqui. E aí tem algumas questões que eu até entendo. Você não quer abrir detalhe de folha salarial, porque isso é mais complexo. Ok, mas detalhe de receita, né, detalhe de algumas despesas, de alguns investimentos, algumas coisas. Pô, tem um monte de coisa que dá para fazer e dá para fazer melhor. E aí é isso, é a troca que você faz e melhora o produto. E aí a gente vai voltar, depois a gente vai falar sobre isso, sobre como é que o produto do futebol ele pode crescer. Pode crescer à medida que você tiver mais organização, mais troca de informação, mais qualidade do que se fala, mais troca de experiência, tecnologia, enfim.
se isso tudo acontecer, o produto melhora, o produto continua crescendo e depende menos de bolhas e oportunidades e mais de construções sustentáveis. E aqui chegou a hora de eu dar um exemplo que aconteceu agora no sábado, e que toca muito no que a gente falou até agora, principalmente na resposta do consumidor, na resposta do torcedor, que é o seguinte: por alguma razão, pode ser inclusive minha responsabilidade, eu só soube que o Campeonato Brasileiro, ou só me lembrei que o Campeonato Brasileiro começava nesse final de semana, no domingo, quando eu vi que tinha jogo. Pô, e o primeiro pensamento, qual foi? Pô, vou ver que horas o meu time joga. Quando eu fui olhar, caramba, o meu time tinha jogado no sábado, pois o campeonato havia começado no sábado, ou seja, neste último sábado. Bom, tirando a minha responsabilidade nisso, tá faltando, César, um dono para o Campeonato Brasileiro, né? Tá faltando aquele cara que cuida, né? Que dá banho, que alimenta, que bota o perfume, né? Que promove, que diz que é bonito, que diz que vai começar, que diz que vai ser o melhor de todos os tempos. Tá faltando. É isso que a gente sempre fala. A gente acabou de falar aqui, e aí você dá um belo exemplo desse, porque você é um torcedor que acompanha, eu sei, que você acompanha o seu time. Não deveria ter fugido esta questão do jogo. Mas por quê? Porque se você tem um campeonato organizado, estruturado, um produto que comece com a publicidade 15 dias, um mês antes, olha, vai começar o campeonato, distribuição em todos os tipos de rede, distribuição em todo tipo de lugar, você se programaria, você teria acesso mais fácil mentalmente a isso. Como isso não acontece? E aí o campeonato ele começa uma semana depois do campeonato estadual. E quem faz a divulgação é quem compra os direitos, que é a Globo. Ela fez a divulgação daquilo que ela ia transmitir. Né? Você provavelmente ficou com a imagem de que domingo tem jogo. Domingo começa o Brasileirão. E você simplesmente ignorou que tinha jogo no sábado. Por quê? Porque quem tem que fazer isso é a Liga, que não existe, né? E tudo mais. Então, esta construção que eu entendo que falta, e aí, como você bem falou, sem um produto bem divulgado, você perde valor no mercado, né? Porque a ideia, veja como ela funciona, tá? Eu vou dar o problema e a solução. Na medida em que eu me dei conta que o campeonato havia começado, o que é que aconteceu? Eu consegui ver os 2 jogos do domingo. O jogo da TV aberta, aqui para São Paulo, e logo depois o jogo do Sport TV, que eu sou assinante da TV por assinatura. Se eu não fosse, eu viria só da TV aberta. Qual é a consequência? É mais audiência. É mais uma pessoa sendo impactada, gerando audiência, visualizando as marcas, lembrando do campeonato, experimentando aquilo, e mais do que tudo, de alguma forma, interagindo nas redes sociais com a competição, naquele momento. Então, essa promoção dá por given ou granted que todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro vai começar, que todo mundo gosta. Não é mais verdade hoje em dia. As pessoas estão impactadas por outras fontes de conteúdo altamente fragmentadas. Então, hoje, é mais do que uma obrigação você avisar, mesmo que seja algo que todo mundo gosta, que todo mundo acompanha. Fica aqui o alerta, tá, pessoal? Bom, e é interessante, só finalizando, porque assim, eu acompanho o campeonato do mundo inteiro, pelas redes locais, né? Dado que hoje eu moro em Portugal, enfim, com o italiano, o alemão, o inglês, eu consigo acompanhar pelas redes locais, pelas mídias locais, não só para quem transmite. E quando você tem um lugar onde você tem 2 redes que transmitem, uma faz propaganda da outra, avisa antes, o campeonato vai começar. Por quê? Porque você tem programação, você tem os seus patrocinadores, você vai ter programas que vão tratar do tema, independente de você transmitir 3 ou 10 jogos, você transmitir todas as rodadas ou não. Então, o que acontece? Por quê? Porque a Liga vai lá e organiza isso, né? Começa a fazer as divulgações, compra espaço, vende o seu produto,
incentiva as redes sociais, enfim, e aí os clubes também fazem isso porque eles estão de acordo com uma construção em conjunto. Então, é disso que a gente fala. A gente fala tanto, eu quero internacionalizar a marca do futebol brasileiro, eu quero vender direitos internacionais, depois a gente vai falar sobre isso, que tremenda, a gente vai discutir aqui, mas eu acho uma tremenda falácia, né, neste momento, e nos próximos anos, mas eu não consigo nem organizar e controlar o local. Você imagina como é que eu vou organizar e controlar uma exposição internacional, né? Então, até para aproveitar e já ficar também uma deixa aqui, um corte, né, para a turma, quando você fala de organizar e vender os direitos internacionais, a gente tem que lembrar que não só esse elemento que você traz, ou seja, que a gente não tem sido capaz de organizar e divulgar o local, mas a gente também tem ido e vindo, algumas vezes, com as vendas internacionais, com diferentes parceiros que começam um trabalho e que acaba sendo interrompido porque um contrato não foi renovado, porque aconteceu alguma coisa. Isso é pior até do que não ter, gente. Exato. É melhor nem ter a transmissão do que começar e parar. Você nunca vai conquistar um espaço no coração das pessoas dessa forma. Bom, que fique aí esse depois a gente vai explorar mais isso, hein? Na hora que eu for falar de direito de transmissão, a gente vai falar sobre isso. Tá bom, César, vamos lá. Como é que é dividida essa pizza? O que é que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico que eu vou te dar a palavra dividindo, né, fazendo breakdown em fontes de receita e o seu pedaço na pizza. E também você trouxe ali a variação entre 2018 e 2023. Por favor, faça essas suas explicações, que eu tenho aqui os meus rabiscos aqui para falar depois. Boa, boa. Bom, aqui assim, tem que sempre ignorar 2020, que tem todo o impacto de pandemia, enfim, fica muito difícil fazer qualquer comparação com 2020. Mas o que a gente olha aqui, o que a gente nota é que essa pizza aqui ela é dividida em 5, né? Aqueles 5 grandes blocos, ou seja, o grande bloco aqui é esse laranja, que são direitos de transmissão, e aí é importante, né? Direitos de transmissão a gente não está falando só de Brasileirão. Tem Brasileirão, tem os estaduais, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Mundial, ou seja, tudo que entra na conta direito de transmissão, e seja a parte fixa, a parte por performance, a parte por audiência, enfim, todas isso que entra no mesmo bolo, digamos assim, cuja origem é direito de transmissão, está aqui nessa conta. Então tem algumas oscilações, cada vez menores, especialmente quando eu olho em Libertadores, porque os brasileiros estão chegando sempre, e chegando, pelo menos tem na final, recentemente, sempre, tirando o ano passado, que chegou um time argentino Boca, normalmente são os 2 brasileiros chegando, então você vai até o limite máximo quase de capacidade de faturamento na competição. E aí a segunda linha, e essa linha, se eu comparar 18 com 22, mesmo corrigido pela inflação, cresceu 16%. Tem explicação por uma série de fatores, seja pelo crescimento natural de algumas linhas, seja pelo crescimento da Copa do Brasil, pelo maior valor de Libertadores, pela maior presença de brasileiros nas fases finais de Libertadores, isso tudo conta a favor aqui. Você ia falar. Não, é importante só a gente repetir e reforçar. Parte dos direitos, hoje, ela vem crescendo porque ele é pago por premiação, pago por performance. E o que o César está dizendo é que nas competições internacionais é que eu vou até além da Libertadores, tem a Sul-Americana também, onde os brasileiros têm performado bem, e a Conmebol, diga-se de passagem, vem fazendo um trabalho de transformação muito bem feito, na minha visão, de melhorar o padrão de suas competições, da produção das competições, da comercialização e do pagamento aos clubes. A própria Copa do Brasil vem passando por esse processo, pagando mais, entregando melhor também a competição. Então, não é só o direito de participar, aquela venda tradicional da imagem pela imagem e pelo dinheiro. É a imagem pelo resultado e pela performance. O que o César está falando é isso, e é muito importante, porque pode estar mascarando um crescimento marginal e não nominal, certo, César? Exatamente. Com mais participação. E aí, de novo, o ideal seria que nós tivéssemos nessa linha de como é que eu destaco as receitas, que todo clube dissesse, olha, no campeonato estadual eu recebi tanto de direito de transmissão, no brasileiro tanto, na Copa do Brasil, na Libertadores. Eu consigo ter, na Série A, por exemplo,
um panorama geral, falar de onde que vem o dinheiro. Não precisa entrar naquele mérito de destacar no brasileiro quanto é performance, nem precisa tudo isso, mas só o fato de você ter um destaque por competição já seria o suficiente para a gente conseguir olhar e falar, pô, de onde que está vindo esse aumento? Esse aumento vem de melhor desempenho, vem de mais de crescimento na receita da competição, de onde que está vindo? Então, seria muito legal se a gente tivesse isso. Não tem, e aí você tem essa comparação aqui, que é o que é possível fazer dentro do todo. Por outro lado, alguém pode fazer o advogado do diabo e dizer, olha, você tem uma performance melhor, também impacta na bilheteria, também impacta no patrocínio. Né? É verdade, mas aí você, nesse ponto de vista, há uma pulverização, porque, lamentavelmente, a gente teve uma polarização dos clubes que ganharam mais, dos brasileiros que ganharam mais. Então, você tem ali um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Paranaense, que veio ganhando alguma coisa lá fora, né, na Sul-Americana, né, e essa polarização, ela concentra os direitos de transmissão, mas não concentra os patrocínios. Então, me parece, César, me corrija se esse raciocínio estiver equivocado na sua visão, mas eu acho que é muito mais legítimo e representativo para um planejamento de longo prazo, e a gente vai falar isso nos próximos programas, visualizar o crescimento de bilheteria e publicidade, certo? Exato. Acho porque aquela história que são as receitas que você consegue, dado o seu desempenho dentro dos campeonatos, suas participações, são aquelas receitas que você consegue trabalhar melhor. Né? E aí você tem autonomia de trabalho. A receita que você cresce no direito de transmissão está muito associada à performance. Você vai crescer se você for bem. Ela é até um incentivo perverso, né? Porque ela incentiva o dirigente a falar, pô, vou gastar o que eu puder aqui, vou focar na Copa do Brasil, porque se eu ganhar a Copa do Brasil, vou fazer 90 milhões de receita. É ótimo. Se isso der certo, normalmente você vai ter gastos tubos e o resultado vai acabar ficando no 0-0. Se der errado, você não fatura 90, fatura 5, vira um prejuízo, um buraco imenso. Então, E aí, só complementando, se eu fizesse uma comparação de 2019 para 2022, a receita até cai com direito de transmissão. Muito provavelmente porque em 2019 talvez eu tenha tido um desempenho dos clubes da Série A com direitos de transmissão, especialmente em relação à performance, melhor do que em 2022. Então, esses pequenos ajustes aqui, eles acabam gerando essas flutuações. E aí a gente vai para a segunda linha de receita, que é publicidade, que eu acho que o ideal aqui deveria ser comercial, né? Eu acho que a gente tem que até repensar aqui um pouco, seguindo o padrão que se usa no mundo, na Europa, as receitas comerciais aqui, que crescem 52% entre 2018 e 2022, e é um salto impressionante, né? Porque elas, por 3 anos, mesmo no ano da pandemia, ali rodando na casa de 700, entre 700 e 800 milhões, e aí, 21 e 22 tem um boom, tem um grande salto, que tem impactos que a gente vai discutir depois, pontuais aqui, pontuais ali, bom desempenho do Flamengo, bom desempenho, entrada do Red Bull Bragantino com um aporte grande de receita de marketing, de publicidade, as comerciais e tal. Agora, o fato o futebol cresce, e quando a gente for olhar a partir de 2000, os números de 23, a gente ainda vai ter o impacto das casas de aposta, ou seja, tem coisa acontecendo e o futebol segue sendo aqui um importante. E aí, nesse sentido, acho que você pode ajudar mais pensando do ponto de vista comercial o quanto essas receitas elas têm sido importantes e impactantes nos seus crescimentos. E aquilo que você falou antes, né? Primeiro de tudo aqui nessa leitura de share, de pizza, quanto o clube é capaz de fazer para diminuir a dependência dos direitos de transmissão. Ou seja, equilibrar mais a pizza, ou seja, dar um pouquinho mais para o comercial, para a publicidade, para a bilheteria, sócio-torcedor. Eventualmente também seria muito bom diminuir a dependência de venda de atleta, ou seja, aquela obrigação, né, César, que o clube acaba tendo num período do ano de vender atleta para cobrir algum buraco ou para diminuir o rombo no final do ano. Isso é fundamental, na minha visão. Lógico que muita coisa vai estar atrelada à performance, mas a gente já vê também, por outro lado, e aí com tudo que a gente falou hoje, principalmente no início, a gente já percebe
que alguns clubes, mesmo com a variação da performance, como o Corinthians, por exemplo, conseguem manter as suas taxas de ocupação do estádio altas, consegue ter sempre bons patrocínios. Então, é também perceptível que o torcedor já reage de forma mais europeia, ou seja, ele já vai ao estádio sabendo que, eventualmente, a vitória pode não vir. Isso, para mim, é um divisor de águas no nosso mercado. Quando a gente conseguir encher o estádio para o torcedor se entreter, levar sua família e ver um bom espetáculo de forma segura e agradável. Não ir ver a vitória ou o triunfo do seu time. Porque isso ainda falta muito no Brasil. Então, da minha parte, olhando para esse quadro, e aí nós vamos decupar cada um deles nos próximos episódios, eu vejo crescimento de publicidade e o crescimento de bilheteria acima de direitos de imagem e ali pau a pau com venda de jogador, e se a gente pudesse esmagar um pouquinho a venda de jogador, não por vender menos jogador, mas talvez por receber mais dos outros, eu acho que seria aí a equação ideal para que um clube até tenha condição também, César, num outro momento, de sentar numa mesa de negociação para a formação de uma liga ou para negociar direitos de transmissão de forma mais tranquila, de forma mais equilibrada, onde ele possa ter efetivamente a condição de colocar na mesa o que efetivamente vai transformar o futebol brasileiro, que, te garanto, não é tirar mais dinheiro da televisão. Até porque... É fazer um contrato muito mais bem pensado, muito mais bem dividido e segmentado da forma correta com a televisão. Exato, tem que olhar, e aí tem que entender a dinâmica do nosso mercado, que a gente já está antecipando aqui, falando de um tema que a gente vai explorar depois, mas entender a dinâmica, aceitar a dinâmica e parar de ouvir consultor que fala só e compara com La Liga e Premier League, que é uma outra dinâmica, um outro contexto, um outro conceito, a gente vai conseguir entender no nosso mercado e validando o nosso mercado, explorar melhor os relacionamentos, mas garantir que uma melhor entrega do produto ajude realmente na construção de outras receitas, né? As receitas comerciais, as receitas de bilheteria. E aí é interessante olhar a receita de bilheteria, que se eu comparar a 19 com 22, ela continua crescendo. 18, 19, 22, ela tem uma tendência de crescimento. E essa tendência de crescimento ela está associada realmente a mais público no estádio, não só ao aumento de preço, né? Você tem mais público, você tem mais preço, você tem gente aderindo a sócio torcedor, ou seja, a estrutura ela aumentou a quantidade de torcedores interessados em ir aos jogos. E é isso. Todo mundo vai ser campeão? Não. Alguns serão, alguns podem se desejar isso, outros vão só participar. Então, quando o torcedor passar a entender que a participação e gostar do clube e assistir 2, 3 jogos por ano do seu clube no estádio pode ser legal, isso vai fazer com que você tenha mais gente indo, aumenta a receita, aumenta o consumo de produto, enfim, tudo mais. E aí a gente vai entrar aqui na última receita que você falou, e é uma receita importante, que é de negociação de atleta. E aqui tem que só olhar um ponto, né? Essa receita chegou já a mais de 1,5 bilhão, e depois ela cai. Ela cai, primeiro, ali tem efeito da pandemia, né? De alguma forma, não tanto em 20, você vê que em 20 ainda tem um impacto grande, um número grande, mas em 21 já um impacto um pouquinho menor, mas mesmo assim, passada a pandemia, o número não retornou. E aí, isso aqui é muito claro, quando a gente for olhar e explorar mais esse ponto. Os clubes precisam vender, e é uma falácia achar que fora do Brasil os clubes não vendem. Então, o Real Madrid faz mais de 100 milhões de euros por ano de venda de jogador. Estou falando de só o Real Madrid fazer quase 600 milhões de reais de venda de atleta, muitos que a gente nem conhece. O Manchester City vende, o PSG vende, todo mundo vende. Por quê? Porque você precisa reciclar o ativo, precisa remunerar o investimento que é feito na formação. César, deixa eu te falar uma coisa, desculpa que essa interrupção, eu acho que ela é legal. Tem uma visão do nosso sócio Rock Júnior, que é bem legal, que esse modelo que você acaba de citar do Manchester, do PSG, do Real, de reciclar os ativos, essa visão do elenco como ativo, como unidade de negócio, que é a visão do Rock, é bem interessante, né? Porque acho que no Brasil
historicamente, buscam achar o novo Pelé, o novo Neymar. Mas os excelentes jogadores, os fora de série, né? Porque Neymar, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, esses caras estão bem acima lá, Messi, o Cristiano, né? Mas os jogadores normais, que são muito bons, que são excelentes, acabam ficando pelo caminho. Muitos até desistem por falta de apoio. Então, seria o caminho para o Brasil essa visão sistêmica de unidade de negócio para a divisão de base, muito mais do que um aquário buscando um a jogador? Claro, totalmente. Eu concordo totalmente com essa visão. E dá para fazer isso usando dados, como a gente sempre fala. Pô, você vê dados de evolução. O atleta está evoluindo, até onde você imagina que ele vai evoluir com o que ele já fez e com as referências que você tem. Então, que é hora de vender? O que o mercado está consumindo? Na hora que a gente for falar mais dessa linha de receita, tem lá um monte de informações que mostram que o mercado, neste período, inclusive, foi mudando. Se eu pegar os últimos 10 anos, ele foi mudando. Ou algumas ligas mal contratam jogadores brasileiros, outras têm contratado, pagam caro por atletas muito mais jovens. Então, esta visão do clube de que eu preciso formar, eu preciso formar bem para entregar esses atletas, né, vender esses atletas ainda jovens para o mercado consumidor que tem capacidade de pagar, é fundamental. Você não vai usar todo mundo, mas aqueles que você não utilizar, se eles forem bons atletas, eles podem ajudar a reciclar e na busca do novo Neymar, do novo Messi, do novo Ronaldo. Por quê? Porque você tem quantidade, você pode negociar alguns, reforçar o seu elenco com outros, enfim, tem toda uma gestão de portfólio de atletas que é fundamental e que no mundo inteiro é feita, tá? A gente vive com esse drama de não pode vender, tem que vender, né? Não dá para desperdiçar, você não pode desperdiçar. Agora, negociar, você negocia. Perfeito. E aqui, César, tem um item com faturamento até razoável, pequeno, mas razoável, que chama-se outros. O que são esses outros? É a preguiça do gestor do clube de colocar no seu devido lugar o que são esses outros? O que são esses outros, César? Tem um pouco de tudo aqui, tá? Tem um pouco de receita com clube social, por exemplo. Então, a receita do clube social está aqui dentro de outros. A receita com loteria está dentro de outros. Então, algumas receitas que não fazem parte do futebol mais diretamente, elas acabam acumulando porque elas individualmente são muito pequenas. Então, se a gente abrir todas elas, até para explicar, você está falando aqui de uma receita de 500, 600 milhões de reais, dentro de dá menos de 10%. Então, se abrir tudo isso aqui, fica poluído e não agrega valor. Então, é realmente uma consolidação aqui de um monte de penduricalhos que nós temos. Mas olha só, eu entendo a comparação de 10% em cima de 6 bi, mas nós estamos falando de 597 milhões, é bastante dinheiro. Então, fica a provocação para o aprimoramento, né, do material que os próprios clubes produzem. Bom, pessoal, fica aqui a promessa de nós trazermos aí mais 3 ou 4 programas para falar um pouco mais de cada uma dessas principais fontes de receita. Mais uma vez, o meu obrigado pela audiência de vocês, pela troca com o César, sempre muito rica e com um carinho e respeito muito grande a todos. Fica o meu grande abraço e até o próximo episódio. César, despedida de hoje, final, fica contigo. Valeu, Rafa. Obrigado aí, valeu por quem acompanhou. Enfim, a gente está ajudando aqui, tentando ajudar a trazer informações, trazer mais dados, ajudar o mercado a entender o que se passa com o futebol fora do campo. Então, até a próxima. Um abraço aí.